A palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, essa foi a palavra que Deus colocou hoje no meu coração para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo esse vídeo, né, compartilha com outras pessoas para que outras pessoas ouçam essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês neste dia, sobre este tempo, para este tempo, sobre o seu povo, né, na vida dos seus filhos. E nesse livro de Gálatas, no capítulo 5 em específico, foi a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Escrita pelo apóstolo Paulo. Lá no livro de Atos, nós vemos aonde foi descrito a conversão de Paulo, que era Saulo, né? E quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, e o Senhor então levantou ele, né, como apóstolo, como o 12º apóstolo, né, dos 12 apóstolos, para pregar as boas novas, né, para confrontar as igrejas e aquilo que vinha acontecendo, que estava agradando e desagradando ao Senhor, né? Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, mostra, né, a conversão de Saulo para Paulo, depois que ele se converteu, depois que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, né? Então, ele começou a escrever as cartas paulinas. E Gálatas é um dos livros que o apóstolo Paulo escreveu, né? E nesse capítulo 5 do livro de Gálatas, ele está falando, Paulo está direcionando o povo sobre as coisas que provêm do Espírito, que é totalmente distinta ao que provém da nossa carne, ao que provém, né, do homem, ou que provém, né, de espíritos enganadores. E nesse capítulo, Paulo fala sobre os frutos do Espírito, né? Ele dá ênfase nos frutos do Espírito. E a palavra de Deus ela é muito clara quanto a isso, irmãos. Só há um único Espírito, porém, com algumas, né, várias manifestações diferentes. Então, o que você ouvir diferente disso, isso é mentira de Satanás, porque só há um único Espírito, é o Espírito de Deus, que é o Espírito verdadeiro, que carrega o poder de Deus para operar e para fazer aquilo que a palavra de Deus libera. Então, é um único Espírito que se manifesta de formas diferentes. E a palavra de Deus também diz que é para que ninguém se vanglorie disso, né? Porque fica claro e evidente que é o Espírito que faz e que não provém de nós, não tem como prover de nós mesmos. É o Espírito de Deus que o faz. E os frutos do Espírito, irmãos, é aquilo que é o que de fato provém do Senhor. Tudo que provém do Senhor, o amor, o domínio próprio, né? A mansidão, o domínio próprio, a alegria, a paz, irmãos. Então ele cita, né, os frutos do Espírito. Por que ele dá ênfase nos frutos do Espírito? Por que Paulo dá ênfase nos frutos do Espírito? Para direcionar o povo a identificar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, irmãos. A realidade é que a carne e o Espírito, irmãos, eles nunca estarão em concordância. Então, se você está vivendo uma vida confortável, que eu digo, no sentido, não é de você ter que estar vivendo mal para estar nos caminhos de Deus. Não é isso. Entenda bem, ouça bem aquilo que está sendo falado através da minha vida. Se você é uma pessoa que você não tem o autocontrole de si mesmo, de qualquer situação que sai do seu controle ou que não acontece do jeito que você queria, né? Ou que tem muitas coisas ainda a se resolver e aquilo não te deixa com o coração em paz, aquilo que te deixa com ansiedade, te deixa inquieto e faz com que você, né, ataque as pessoas, com que você fique cobrando coisa das pessoas e pressionando as pessoas. Isso não provém de Deus, irmãos. Isso não provém de Deus. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus, né, nos direcionou a fazer, quando estamos fazendo a vontade de Deus, seja em qualquer aspecto, tá? Eu estou falando, não é uma vontade que vem de nós, não é algo que nós queremos fazer. Nossa, eu quero fazer isso porque eu tenho que fazer isso.
né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que sempre nos avaliar, irmãos, se isso realmente é o Espírito de Deus que está nos direcionando ou se isso vem da nossa carne. Tem muitas pessoas, irmãos, falando, porque Deus está falando isso, isso e isso. E calma, irmãos, nós precisamos, né, avaliar. E só saberemos conhecendo o Espírito de Deus, conhecendo o que provém dele. Porque o que age diferente dos frutos do Espírito, diferente do caráter de Cristo, não provém deles, irmãos. Não se deixe cair no engano. Não provém dele. As pessoas que vivem Espírito, elas claramente mostram, né, aquilo que provém de Deus, a paz que provém de Deus, a mansidão, o domínio próprio. O domínio próprio, irmãos, é um dos mais, assim, relevantes. Não que os outros não sejam, todos são, porque é tudo que provém de Deus. Mas o domínio próprio, irmãos, quantas pessoas ainda não têm domínio próprio sobre si, né? E quer justificar isso ainda colocando o nome de Deus, irmãos. Nós precisamos ter temor, nós precisamos ter zelo com as coisas de Deus. Se nós não temos a convicção e a total direção de Deus para fazer algo, irmãos, não faça, até que o Senhor confirme, até que o Espírito de Deus testifique no seu espírito, mas não saia falando aquilo que Deus não está falando e aquilo que Deus não está mandando você fazer. Tome muito cuidado com isso. A palavra de Deus fala que Deus ele é um pai zeloso, né? Com aquilo que diz respeito à nossa vida, mas com tudo, irmãos, principalmente com a palavra de Deus, principalmente, irmãos, com aquilo que provém de Deus. Nós temos que ser zelosos e o temor do Senhor, ele vem antes de qualquer coisa. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, sim, esta palavra de hoje o Senhor está dando é um conselho, é uma direção, uma exortação de uma certa forma, mas nós precisamos disso todos os dias, irmãos. E uma coisa eu deixo clara aqui para vocês, quando Deus nos usa, né? As pessoas que Deus usa para pregar a palavra, para dizer aquilo que Deus está falando, toda palavra antes de ser falada através dessa pessoa, e eu me incluo nisso claramente, ela primeiro nos corta. O Senhor primeiro nos corta e nos confronta, nos exorta no secreto, e aí então ele nos usa para liberar esta palavra para as outras pessoas. Mas a palavra que não molda, que não transforma e que não exorta a pessoa que Deus está usando para falar, não tem como fazer isso na vida das outras pessoas. Isso é algo que não provém de Deus. Então, toda a palavra, né, que Deus libera, ela primeiro corta a pessoa que Deus está usando para falar. Ela primeiro conserta a pessoa que Deus está usando para falar, para as pessoas que então vão ouvir também esta palavra. Então, irmãos, eu te direciono a ler este capítulo de Gálatas, o capítulo 5 de Gálatas, onde Deus diz, né, sobre a total diferença daquilo que age no Espírito de Deus e daquilo que não age do Espírito de Deus, né? Então, fique atento, irmãos, conheça a palavra de Deus. Para isso você tem que ler a palavra. Para isso você tem que ter um relacionamento com Jesus no íntimo. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz: aquele que te vê em secreto, né, te honrará, né, vai te expor em público. Mas quando ele te ver no secreto, é no secreto, irmãos, ninguém precisa ver ou saber como é a tua busca no secreto, como você é no íntimo com Deus, porque isso é entre você e Deus, irmãos. Você não tem que mostrar, você não tem que falar. Isso é entre você e Deus. E aquele que te vê no secreto, né, vai te honrar, vai te abençoar em público. Né? E isso não é para mostrarmos para ninguém que nós temos relacionamento com Deus, que nós temos o que temos ou o que não temos. Não, isso não provém de Deus. Isso não provém de Deus. É uma vida no secreto que vai justificar e mostrar uma vida em público, irmãos. Então, que você receba essa palavra de coração. É uma palavra exortada em amor por Jesus, para que você sempre avalie, irmãos, todos os dias nós temos que nos reavaliar. Nós temos que, né, nos certificar
de que estamos sendo, né, estamos abertos para ser transformados todos os dias, para sermos moldados todos os dias pela palavra de Deus, porque essa linha é muito tênue. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Não se deixe ensoberbecer, mas se submeta ao Senhor em temor e em zelo, e viva, de fato, né, no Espírito de Deus, naquilo que Deus está falando. Então, antes de buscar qualquer coisa, querer buscar dons, talentos e habilidades, porque Deus sim, Ele dá aos seus filhos, porque uma vez, né, que nos tornamos filhos de Deus, nós acessamos aquilo que provém de Jesus, né? Mas isso não justifica. Primeiro precisamos buscar os frutos do Espírito. Sempre primeiro os frutos do Espírito. E as demais coisas, elas fluem naturalmente, irmãos. Tudo flui naturalmente. Jesus, ele não precisa forçar nada para fazer o que ele tem que fazer. E ele é essa pessoa pura, né, verdadeira, que expõe a sua palavra e que faz aquilo que tem que ser feito sem prejudicar ninguém, sem fazer mal a ninguém. Muito pelo contrário, o Senhor, ele nos dá a vida em abundância. E assim, né, nós transbordamos daquilo que recebemos de Deus na vida das demais pessoas.